Ei pessoal, hoje nós vamos começar o quarto propósito. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Capítulo 29, aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17:4. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar à vida da terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto nesse planeta para uma missão especial. Segundo, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer a sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus que é mal compreendido pela maioria das pessoas é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres e sacerdócio profissional. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é um cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando seu dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente?
Ele nos deixa aqui para cumprir seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja, uma missão no mundo. Terceiro, você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma antítese. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Paulo acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que o chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, para ter uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Em algumas igrejas na China, dão-se boas-vindas a novos crentes dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir a outros crentes de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Do mesmo modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O resto do seu corpo sofre. Imagine se seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Eu estou cansado, não quero mais servir esse corpo. Quero um ano de folga só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma. O que aconteceria? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. Quarto, a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também é escoa. Mas o Mar Morto nada vive, pois, ao contrário do primeiro, não há saída de água. A última coisa que muitos crentes precisam hoje é participar de outro estudo bíblico.
Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo estamos interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado. Esperamos que os outros nos sirvam e não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar minhas necessidades e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia, Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupada em trabalhar, me divertir ou preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviços aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Mas para os cristãos isso significará a perda das recompensas eternas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar no meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José era maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos.